Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Vou chamar a nossa amiga Sônia para fazer a leitura. Boa noite. Boa noite. Espírita de fato. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para dominar suas más inclinações. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulos 17 e 34. O espírita consciente de sua responsabilidade é aquele que, mesmo ainda não sendo o que precisa, esforça-se para ser cada dia melhor do que na véspera. É aquele que estuda a doutrina, empenhando-se na sua divulgação, a partir do próprio exemplo, na vivência dos seus postulados libertadores. É aquele que, compreensivelmente, embora vacile nos seus propósitos de renovação, não desiste de servir, combatendo sem tréguas as suas inclinações de ordem inferior. É aquele que não se coloca apenas na condição de beneficiário dos princípios que abraça, mas esmera-se dentro das suas limitações no sentido de ser útil aos semelhantes. Espírita de fato é aquele que, assimilando o espírito da doutrina, jamais se afasta da simplicidade, com ela pretende reviver o Evangelho para o mundo. É aquele que foge ao personalismo, à crítica sistemática, ao preconceito de qualquer espécie, ao melindre e a polêmicas infindáveis. É aquele que compreende a finalidade da existência terrestre e não menospreza o valor dos minutos, adiando os seus anseios de redenção. É aquele que coopera nas tarefas da casa espírita, sem nenhum desejo de promoção pessoal, pugnando pela lei, pela fraternidade entre os companheiros de ideal. É aquele que confia na intervenção da espiritualidade superior, mas não se omite no suor que carece verter na edificação do mundo melhor. Espírita verdadeiro é, enfim, aquele que dá início ao seu processo de renovação íntima, sem desanimar de si mesmo, sem exigir dos outros a conduta irrepreensível que ele ainda não possui. Pedi e obtereis. Carlos Bacelli e Irmão José. Sintonizados com essa leitura, que já é um chamamento para a nossa edificação interior, para o nosso esforço no aprendizado. Queremos pedir ao Mestre Jesus, pois é em nome dele que estamos aqui reunidos para mais uma noite de estudos do seu Evangelho de amor. Que ele possa nos dar a coragem necessária para implantarmos na nossa vida essa modificação tão importante, para que possamos evoluir, sempre pensando que as nossas atitudes são responsabilidades nossas e que precisamos, sem demora, vivenciar esse Evangelho de amor na nossa vida, atendendo aos nossos amigos, aos nossos familiares, com todo o amor que possamos despender. E assim, Mestre amado, nos prosseguir nessa tarefa de melhorarmos a nós mesmos em primeiro lugar, porque a caminhada é longa e precisamos dar o primeiro passo. Agradecemos a espiritualidade superior que dirige os trabalhos dessa casa e já estavam apostos preparando esse ambiente para o nosso aprendizado. Que possamos entender bem as lições de hoje e colocá-las em nossa vida. Que o Mestre nos abençoe hoje assim. Que assim seja. Hoje nós temos no meio Batista Lira Júnior. O tema já marcado, há muitas moradas na casa do meu pai. Ele é do lar 11 de Luz, de Joinville. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos. Um dos grandes pilares da doutrina espírita
que fala da reencarnação, né, da existência após o desencarne, a vida, a continuidade da vida após o desencarne. E um dos outros pilares importantes dessa doutrina que cada vez nos auxilia mais a nos conhecermos e ter a nossa consciência cósmica, digamos assim, universal, ter essa consciência de que somos seres do universo, somos cidadãos do universo, espíritos em evolução rumo à perfeição. E Jesus certamente, numa das suas passagens em João capítulo 14, versículo de 1 a 3, falou que há muitas moradas na casa do meu Pai. E isto leva a várias interpretações, certo? Que Jesus falou que iria preparar o lugar e depois iria nos buscar, ao qual interpreta-se a tese da salvação. Mas a doutrina espírita nos mostra, e hoje em dia a ciência já está mostrando, a física quântica, a mecânica quântica e a própria astronomia em si, e universos paralelos e outras dimensões, e isso já Kardec já comentou dessas várias moradas. Existem duas situações. A primeira é as moradas da casa do meu Pai, digamos assim, no mundo espiritual e outras dimensões, ao qual o espírito está na erraticidade, ou seja, ele está entre uma encarnação e outra. Ali há várias moradas, de acordo com a natureza do espírito, de acordo com a condição moral do espírito. Então, moradas mais tenebrosas, como regiões umbralinas, regiões até infernais, digamos assim, que são de acordo com a vibração e condição do espírito. E outras moradas já paradisíacas, outras moradas, né, com mais sutilidade, digamos assim, num momento mais feliz, colônias espirituais, tipo o nosso lar, entre outras. Então, nessas dimensões já se vê várias moradas. E a outra, que vamos abordar mais, é em relação que a casa do meu Pai pode ser considerada o quê? Casa do meu Pai e o universo. O universo tem infinitas dimensões. Na Terra, nós só enxergamos 3 dimensões. Consideramos a 4ª dimensão, plano espiritual. Mas o plano espiritual, imediatamente próximo daqui dessa dimensão física, certo? E deve ter outras e outras dimensões que, de acordo com a evolução do espírito, ele vai ficando cada vez mais sutil. Dimensões que nós não acessamos ainda. Mal e mal conseguimos acessar, né, a dimensão espiritual próxima de nós. E isso que caracteriza as muitas moradas da casa do meu Pai. E, relacionado a isso, como o espírito ele é um viajante do universo, o espírito ele precisa, para cumprir suas etapas evolutivas, passar por várias existências corpóreas, né, desde um corpo mais denso até um corpo mais sutil, de modo que essa progressão, quanto mais vai evoluindo o espírito, ele vai indo para mundos menos densos, digamos assim, e o próprio corpo vai se aproximando da natureza do que hoje conhecemos pelo perispírito. Que na verdade o perispírito é o corpo físico. Em relação a espíritos já puros, que habitam, né, dimensões bem superiores, para eles o perispírito é um corpo físico denso. Então olha a relação. Para nós que estamos num corpo agora material denso, de 3 dimensões, já o corpo espiritual é mais sutil. Né? Porque está numa outra dimensão, nós não temos ainda, a gente consegue acessar. Através de uma atividade mediúnica, ou quem tem evidência, acessa. E é o que se enxerga. Quem vê um espírito aqui, vai ver um espírito com um corpo, com o seu perispírito. Também denominado corpo astral, né? Corpo referente ao astro. Porque a cada mundo, tipo de mundo, o corpo ele é referente a cada natureza daquele astro. Por isso essa denominação corpo astral. Não é muito comum falar no meio espírita, o termo usado mais é pelo espírito, mas é uma denominação mais atualizada, digamos assim, muito usada, claro, também outras instituições de estudo espiritualista, né, falam muito da palavra corpo astral. Não está errado falar.
Então, diversos mundos, tem categoria de mundos. E cada mundo, ele é de uma categoria e correspondente, que vai habitar ali, o espírito correspondente ao seu estágio evolutivo. Então nós temos mundos, né? Dentro do universo há vários mundos, claro, galáxias, sistemas solares, mas vamos chegar nos mundos que estão onde vamos reencarnar. Então temos os mundos inferiores e os mundos superiores. Isso é uma classificação geral. No livro dos Espíritos vai ter lá a categoria dos mundos habitados. Daí vai ter, né, uma escala que Allan Kardec fez de uma maneira bem didática, os tipos de mundos. Aí está bem detalhado. No caso aqui, agora como estamos apoiando no Evangelho, ele vai abordar de uma maneira mais abrangente, assim, de modo que quem tiver interesse, no livro dos Espíritos ele vai detalhar bem. Certo? Então, mundos inferiores, onde se encontra também mundos primitivos, a matéria é densa, ou seja, nesses mundos inferiores, a Terra já foi um mundo primitivo. O que se passa lá? Eles chamam de que é a infância do espírito. Quando o espírito sai daquele estágio, o princípio, né, vital, sai daquele estágio da evolução animal e começa na fase hominal. Então, as primeiras encarnações no corpo humano, ou humanoide, também podemos dizer assim, essas primeiras existências caracterizam o homem primitivo, e que ele ainda, o corpo é bem denso, e ele tem muito comportamento de animal mesmo, instintos. Ele está começando ali a raciocinar e a desenvolver os traços, né, de inteligência e raciocínio. Já tem inteligência, mas vai começar a entrar, ele já tem o órgão, né, o cérebro mais desenvolvido, e ali ele vai começar a elaborar ideias. O livre-arbítrio ali ainda, na verdade já é dotado de livre-arbítrio, mas esse livre-arbítrio, ele vai ter o livre-arbítrio à medida que ele vai tendo conhecimento e souber usar. O livre-arbítrio está muito ligado a isso. Porque com falta de conhecimento, e ainda no mundo primitivo, as suas escolhas, não dá para avaliar se vai ser certo ou errado, vai agir por instinto. Então, a responsabilidade das escolhas ali é diferente. E o mundo vai evoluindo. Nos mundos superiores, e aqui é importante entender o seguinte, nós espíritos evoluímos e os mundos também evoluem, vão mudando de categoria. À medida que a população vai evoluindo, o mundo também vai mudando essa categoria do mundo. O mundo primitivo não vai ser sempre primitivo. O universo infinito vai ter milhares de mundos primitivos, milhares de mundos intermediários e, enfim, superiores. Então, nesse estágio. Mundos superiores, os mundos já ditos superiores, os mundos mais ditosos, a matéria é mais sutil, a ponto de que, como comentamos no início, o corpo físico desses mundos, quanto mais superior for, ele vai ficando cada vez menos denso, e esses irmãos desse mundo, esses espíritos, já vão caminhando para uma categoria de espíritos mais puros, onde a comunicação, a comunicabilidade dos espíritos é bem mais fácil, vidência é mais fácil, e até corpos orgânicos bem mais evoluídos. Chega a durar muito mais anos. Aqui o nosso corpo aqui na Terra, com essa condição de gravidade, dura em média 70 anos, 80, certo? 100 em algumas situações. Mas nesse mundo já a permanência de um corpo desse é bem maior, porque é um corpo que não sofre as ações de doença, ele não é afetado, tão afetado como somos pelo meio ambiente, pela atmosfera, não é? E até porque também estamos no estágio ainda de provas e expiações. Nem é interessante viver 200 anos se tu vem com uma provação, uma expiação pesada. Então até é bom, porque dure menos. E assim, nessas diferentes categorias de mundos, os espíritos também não ficam presos naquele mundo, como nós não ficamos presos à Terra sempre. Nem quer dizer que somos terráqueos. Estamos agora, nesse momento, terráqueos. Podemos ter vindo de outros mundos inferiores, como a Terra também já foi mundo inferior, deve ter espíritos aqui que também começaram a infância aqui, e também tem muitos espíritos aqui que já conquistaram
né, tiveram condições de ir para mundos superiores. Né, espíritos da categoria de Chico Xavier, Madre Teresa, entre outros tantos. No entanto, muitos deles ainda voltam para cá em missão, né, porque querem ficar ajudando a gente, embora já pudessem, claro, pela elevação, pela estatura moral que chegaram, e também intelectual, eles já ficam incompatíveis. A natureza do seu corpo perispiritual, o seu espírito, já fica incompatível para reencarnar num planeta denso. Eles já conquistaram uma situação. É assim que funciona esse mecanismo. Assim que funciona o degredo. Porque nós estamos, e certamente os irmãos já ouviram falar, né, dessa transição planetária, como a Terra agora está fazendo. Então essa transição planetária é justamente isso. Estamos numa condição em que a Terra vai chegar num padrão de elevação moral. Hoje ainda, claro, vamos dizer, tem bastante violência, tem desigualdades. Ainda há pouco, em casa, antes de vir para cá, houve um atirador lá que feriu 21 pessoas nos Estados Unidos, uma casa de portadores de necessidade especial, chegou lá tirando. Violência. Sem falar outra violência que está acontecendo. Essa ainda a Terra está naquele turbilhão, bem e o mal brigando, ainda o mal prevalece. Mas isso tudo é consequência. É a Terra que é assim? Não, os espíritos que aqui eles estão passando dessa transformação. Tem os que persistem no mal e os que estão procurando melhorar e evoluir. Estão procurando isso aí. Aí assim, mas a gente vive. Por isso que a nossa felicidade aqui é uma coisa ainda frágil. Porque estamos até bem, mas estamos sujeitos a acontecer alguma coisa. Felizmente estamos num país mais pacífico, sim. Se tivéssemos lá no Oriente Médio nesse momento, em alguns lugares, estaríamos aqui pensando se ninguém vai tirar uma bomba ou alguma coisa. Esses irmãos convivem com isso lá. Então, assim, nessa trama evolutiva, muitos espíritos que estão desencarnando, eles já não estão na condição atual da Terra, eles não conseguem mais reencarnar. A vibração fica incompatível, há uma incompatibilidade energética desses espíritos. Quando eu falo espírito, sempre entendo, né, com o corpo astral, perispiritual. Aí esse corpo astral, perispírito, como queira, ele começa a ficar incompatível com a vibração que a Terra está chegando. As pessoas estão assim, renitentes no mal. Claro que há categorias de maldade e de bondade. Mas tem aqueles que estão num extremo de maldade, certo? E outros que vibraram a reencarnação, que já era para estar reencarnado há 100, 200 anos, então preferem ficar lá nas trevas, né, os ditos magos negros, entre outros tantos. E aí o que acontece? Eles perdem a condição de reencarnar na Terra. Daí começa o quê? O degredo. Né? Vai passar o trem lá, o pinado, qualquer coisa, digamos assim, vai arrastá-los, vai transportá-los para o mundo inferior. O espírito, a evolução, sempre anda progressivo. O espírito pode estacionar numa existência, mas jamais ele regride na sua condição. Mas ele pode regredir de moradia. Um rico que vai falir, ele pode regredir e ter que morar no casebre. Mas ele continua aquela condição, conhecimento, ele não perde. Um espírito, ele tem uma condição, mas ele pode, por persistir no mal, uma coisa, ele perdeu o direito de reencarnar no mundo, naquele mundo que ele está, e para o mundo mais primitivo. Da onde tudo, como Deus, nessa evolução, tudo se aproveita, ele vai estar lá numa condição superior. Ele vai estar no mundo desconfortável, mas ele vai ter conhecimento. E vai alavancar a humanidade vai ajudar a alavancar, como aconteceu na Terra. Tem um livro do Edgar Amont, que é Os Lados de Capela, fala muito bem, retrata isso, a formação das raças, tudo. E o que aconteceu? Em determinado período da Terra, lógico que aí tem histórias assim, se falar aqui, vou falar a noite toda, e isso dá até um seminário. Mas no planeta Terra, houve um momento que precisou alavancar a humanidade. É só olhar a história dos alienígenas do passado, que falam do History Channel. Na verdade, aquelas pirâmides e outras tantas obras
obras aí, monumentos, que têm noções de astronomia fantástico, pirâmides voltadas para a constelação, isso prova o quê? Que houve, né, homens com conhecimento, numa época primitiva. Isso quer dizer o quê? Que muitos espíritos degradados, né, da capela mais famosa que fala, da constelação do Cocheiro, e teve entre outros tantos, né? Esses irmãos começaram a reencarnar aqui na Terra, então para eles foi a expulsão do paraíso, aquela correlação. Eles vieram para cá degradados, tiveram que reencarnar no corpo dessa natureza que nós conhecemos, certo? Eles tinham conhecimento e eles ajudaram a alavancar a história da humanidade naquela época. Um dos povos mais característicos de lembrança dessa, né, que são filhos das estrelas, dos óbitos, é o próprio Egito. Quem olha a cultura do Egito hoje, né, não falamos, mas no passado, aquela arquitetura, nem falava das pirâmides que ainda foram feitas antes, por uma outra raça de extraterrestres. Mas quem viu assim, a organização da sociedade, a tubulação, assim, a organização, a arquitetura em si, mostra um povo com conhecimento. Os próprios hebreus mostram que já tinha noção do Deus único. Os arianos, né, que vieram lá da Índia, também. Então foram raças mães que eles foram fazendo, e claro, daí foram evoluindo essas raças, e daí começou a reencarnar espíritos também de outros mundos, de mundos inferiores que já conquistaram uma condição melhor aqui. Então veja como é essa trama evolutiva. Então, viemos de outros orbes, certamente, também, e esses espíritos aí, eles alavancaram. Então, degradados do mundo superior, em relação à Terra, vieram para cá, para eles foi um castigo, porque eles vieram, né, num mundo sem tecnologia, e começaram aqui, com esses conhecimentos inatos, começaram a desenvolver. E claro, depois começou a vir espíritos de outros órgãos, até inferiores, que vieram para cá, e aí começou, né, passamos pela Idade Média, tudo isso lá, e até muitos daqueles conhecimentos se perderam, porque daí eles foram voltando, e medida que eles encarnando e que conquistaram, ou já espiaram aquela situação, voltaram para os seus mundos de origem, e aqui ficou a humanidade mais nativa, ou de outros órgãos inferiores que vieram, pegaram um pouco desse aprendizado, e assim foi. Hoje nós estamos no mundo com uma tecnologia bem melhor, de comunicação, dá para ver. Mas ainda tem, a gente convive, né? Temos o mal ainda, que está ali brigando com o bem, né? Então, estamos nessa categoria aqui. Então é isso aí, ó, a Terra, que é uma das infinitas moradas da casa do meu pai, ao qual hoje é a nossa casa, ele está classificado como um mundo de provas e expiações. Estamos passando por um processo de transição, já estamos despertando, porque hoje, muitas das maldades, das aberrações da Idade Média, que a gente ainda presencia hoje em alguns povos, isso já nos choca. Quer dizer, nós já estamos tendo consciência, uma consciência moral mais elevada. Temos exemplos de espíritos, né, Francisco de Assis, na época, Chico Xavier, o próprio Allan Kardec, né, Madre Teresa, espíritos que mostraram o que é amor, o que é conhecimento, né, como Leonardo da Vinci, que trouxe tecnologia. Espíritos que alavancaram a tecnologia, que trouxeram conhecimento para nós. Isso prova o quê? Diferente natureza. Espíritos que vêm de diferentes mundos, vêm de superiores e inferiores. Então, eles vieram para aqui, até vindo por promoção, expiação ou missão. Mas tem espíritos que vêm em missão já. E aí, hoje nós estamos usufruindo dessa tecnologia, graças a muitos desses irmãos que vieram de outros orbes e que deixaram conhecimento para nós. Certo? Então, olha como funciona essa dinâmica evolutiva. E ainda bem que existe essa oportunidade. Então, a Terra agora está nessa situação. O que está acontecendo? Está começando a vir, quem leu aquele livro Transição Planetária, de Valdo Pereira França, ali fala de espíritos que já vêm de uma constelação, acho que, não sei se é Sirius ou Orion, espíritos que vêm de uma constelação no mundo superior,
que vai começar aqui em famílias já previamente escolhidas e preparadas, assim relata o livro, que vai começar o quê? A trazer novos conhecimentos de amor universal, de amor consciência crística, que é o que Jesus, né, nos quis passar. Então vai começar a amorosidade, vai começar a reencarnar, e começa a renovação, né? Começa a reencarnar crianças que vão ser seres daqui a pouco, que vão trazer o conhecimento e a amorosidade principalmente, que é o que nós mais precisamos, que vai começar a se manifestar. Isso vai renovando a humanidade. Vai começar a inverter, os velhos vão aprender com os novos. Lógico, existe experiência e tudo, mas a gente vai começar a ter essas situações. E aqueles irmãos que persistem no mal vão começar a perder esse direito, né? E eles vão o quê? Eles vão ter que ir para o mundo inferior, vão ser degradados. Digamos assim, em relação à Terra hoje, esses irmãos podem ir para um planeta que é a Terra na Idade Média. Imagine nós voltar para a Idade Média, esse é um sofrimento, sem tecnologia, com violência, sem respeito ao próximo, certo? Totalmente desconfortável. Hoje, olhando o mundo da Idade Média, como era totalmente desconfortável. E hoje estamos numa posição melhor. Imagine. Como é complicado hoje ficar sem celular, sem internet. Criamos uma dependência tecnológica muito grande. E tá aí, faz parte realmente. A questão hoje, quem está na ativa, trabalhando, até quem está em casa, precisa dessa tecnologia. Temos que usufruir, está aí para isso. Não podemos ser escravos, mas temos que fazer bom uso da tecnologia. Isso é uma demonstração de evolução também. E já chegamos num ponto de conhecimento que nós podemos usufruir dessa tecnologia. Mas estamos nesse estágio aqui, provas e expiações. E a Terra está nessa. Eles falam que a Terra está passando para o mundo de regeneração. Aí ele passa a ser um mundo regenerador. Estamos caminhando para isso. O mundo regenerador é um mundo intermediário de espíritos que vão sair dessa situação de provas e expiações para os mundos felizes. Mundos onde o corpo, a matéria é mais sutil, né, já fica na categoria de mundos superiores. Mundos onde não há doenças, porque o corpo físico lá ele é bem mais resistente em relação a nós, até porque é mais sutil, né? Não é tão afetado por uma densidade, por uma atmosfera como é aqui. Nesses mundos não há necessidade de uma infância prolongada. Já o crescimento é rápido e a vida dura muito mais. Por que nós aqui, ainda temos uma infância prolongada? Porque precisamos ter uma infância ao qual os pais vão nos moldando. Temos o esquecimento do passado e estamos iniciando uma nova história. Por isso que a nossa infância, por causa da natureza do nosso corpo, a nossa natureza espiritual, a nossa natureza evolutiva, na Terra, nesse mundo de provas e expiações, exige que passamos uma infância mais prolongada, para que sejamos orientados e moldados, para começar a abafar e trabalhar as nossas más tendências que trazemos. Se estamos nesse mundo, porque ainda temos débitos a pagar. Se estamos nesse mundo, que nós somos devedores. Mas nós somos já privilegiados que estamos aqui. Já estamos caminhando, nós estamos já enxergamos, já podemos aspirar ao mundo superior, ao mundo regenerador. Como a doutrina espírita no Oriente. Nós não temos ideia do que é um mundo feliz. A gente imagina o que seja. Porque ainda estamos com provas e expiações, mas nós já conseguimos ter esse objetivo e já conseguimos enxergar essa luz no fim do túnel, né? O horizonte. É isso que a doutrina espírita nos esclarece. Já temos essa aspiração, não podemos lutar por isso. Começar o quê? E isso faz o quê? Temos que combater as nossas más tendências, nos superar. E esse mundo então é a transição, o mundo regenerador. Aqui o mal prevalece sobre o bem. Até como fala aqui no Evangelho, né?
A Terra, como está no mundo intermédio, como fala aqui, mistura-se o bem e o mal, predominando um sobre o outro, de acordo com o grau de adiantamento da população. No mundo que domina o mal e no mundo regenerador, ainda existe o mal também. As almas, só que elas têm um local que elas podem repousar, e pensar e refletir. Se não refletir e não ficar, digamos assim, insistir, volta para cá. É degradado de novo. Mas aqui, quando chega nesse mundo regenerador, já é um passo que você já tem mais consciência para ir aspirar mais em um mundo feliz. Nós não conseguimos pular daqui para cá direto. Tudo passa para o estágio intermediário. Certo? Onde o bem sobrepuja o mal totalmente, é esse mundo mais felizes, e depois tem os mundos celestes, não ditos mundos divinos. E a Terra, aqui fala assim, a gente tem que considerar a Terra um vale de misérias. Isso chama atenção aqui no livro. A destinação da Terra, tem um item aqui que fala a causa das misérias humanas. A causa das misérias humanas somos nós mesmos, a nossa natureza. A falta de amor, a falta de compreensão, os amargos, os sentimentos negativos, tudo que é contrário, essa falta de amor e de conhecimento também é o que causa a indiferença com o próximo. Isso que causa essas misérias. Falta de orientação, daí se apega aos vícios, enfim, isso que causa miséria. Mas podemos dizer que a Terra é um vale de lágrimas? Até já foi. E ali fala que nem toda a humanidade está na Terra. Né? Se todo mundo é habitado, que tem condições, né, mundos assim, tá? Aqui está uma pequena fração da dita humanidade. A humanidade espalhada pelos vários mundos, nas muitas moradas. Então nós não podemos julgar que nem assim, no estado de Santa Catarina, tem uma cidade extremamente violenta, vamos dizer. Então vamos julgar que vamos pegar São Paulo é a capital, né, sofre de violência, toda a cidade grande. Aí a gente vai julgar todo o estado de São Paulo assim, igual à capital? Não. Tem cidades do interior de São Paulo paradisíacas, bem menos violentas que Joinville aqui, por exemplo. Cidades que dá para andar na rua, dormir com a porta aberta. Em São Paulo. Joinville, quem é de Joinville sabe, nem pensar mais. Tem que ficar com cerca elétrica, com arame e tudo. Né? Violência, aquela notícia aí. Então, não podemos julgar. E também assim, você não pode julgar uma cidade se tem um bairro violento. Porque há bairros bons, bairros nobres, bairros, né, pacíficos. Não se pode julgar tudo em função. Então a Terra não pode ser julgada pelos focos ainda que tem de trevas. Tem. No geral, ainda caracteriza a Terra como um mundo de provas e expiações. Mas já não é um mundo de misérias total. Ainda tem países, né, na África Central, principalmente, o Oriente Médio, que tem guerras, misérias, tem, mas também já tem progresso, riqueza. Tem países do primeiro mundo, tem tecnologia. Aqui diz assim, devemos considerar a Terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária. Quando você vai para o hospital depois que você cura, você sai do hospital. Vai para uma penitenciária cumprir uma pena, cumpriu a pena, você sai da penitenciária. Então a Terra é uma cidade de transição. Você cumpriu aqui, você começa a buscar, sai de lá. Então essa comparação que o Evangelho nos orienta aqui. Aqui também fala, reforçando que nos mundos superiores, essa pouca resistência que a matéria oferece aos espíritos já muito adiantados, torna rápido o desenvolvimento e quase nula a infância. Falamos aqui que aqui ainda precisamos ter uma infância prolongada. Então, nesses que são corpos mais superiores, é quase nulo, o crescimento é muito rápido. Eles não necessitam mais, eles já têm conhecimento, noção, consciência cósmica, consciência da sua natureza, né, espiritual, natureza crística, e eles, já o conhecimento é rápido, já tem consciência. E aqui ainda não, precisamos formatar. Então nós passamos na infância porque a gente vai se formatando, construindo, né, a nossa personalidade, reformulando, na verdade. Personalidade nós já temos acumulado de várias existências.
mas como tem o esquecimento, por isso que existe o esquecimento de vidas passadas, então a infância é uma ótima oportunidade para os pais, né, que têm a função de educadores, ir formatando. Nem CPU, máquina, vai formatando para caber arquivos interessantes que vai formar uma personalidade, um adulto de comportamento digno e moral. Né? Então tudo tem uma função e um porquê. Nesses mundos venturosos já, o homem ele não é perturbado pelas doenças, por outras indiferenças. E ali ele procura elevar-se sobre si mesmo, busca a perfeição. Ele tem consciência que tem que melhorar cada vez mais. Então essa é a luta dele. Superar as suas próprias, eliminar as suas más tendências. Porque ainda na Terra, ainda precisamos sentir o mal para dar valor ao bem, para diferenciar. Precisamos passar pela vez pela falta de luz, né? Estar na treva para dar valor à luz, pela doença para dar valor à saúde. Ainda temos essas situações aqui. Então isso aí é por causa da nossa natureza, não é porque somos assim, você veio para a Terra para penar. Não, a gente está passando por situações que a Terra, hoje, ela é um mundo que está numa vibração compatível com o nosso estado vibratório. Uma questão magnética. Se estamos aqui, porque a nossa natureza ainda exige, nossa trajetória evolutiva exige passar por isso aqui. Mas não devemos cruzar os braços, devemos lutar para que a Terra melhore, que ela passe por essa condição, para a Terra, porque vai começar a vir irmãos a reencarnar para um mundo melhor, que você prepara a casa, né, para receber irmãos que vêm iniciar uma nova história. E você também vai evoluindo, vai conquistando. É o que queremos melhorar. Essa consciência que temos que ter como espíritos, como cidadãos do universo. É isso que temos que buscar. Claro que nós temos as nossas lutas na Terra. O corpo físico ele necessita de alimentação, de vestimenta. Precisamos de uma casa para morar? Sim, temos que lutar. Assim, a parte material não dá para dispensar. Porque o nosso corpo é frágil, então nós temos que trabalhar. Aí o trabalho a gente conquista, né? E temos que, para atender as nossas necessidades básicas. Por isso que tem o trabalho. Nada assim, quando chegar nesses mundos assim, que não tem mais essas necessidades até de alimentação, é diferente, pode talvez absorver a própria energia solar, sei lá, nós não chegamos lá ainda, então é uma outra condição. Aqui nós estamos ainda no labor, temos que trabalhar para nos melhorar, trabalhar para nos manter vivos, porque precisamos da encarnação, precisamos desse corpo. Temos que dar valor, porque esse é o instrumento que eu posso transitar na Terra e que posso cumprir a minha proposta evolutiva. Se estou aqui, que eu preciso ainda passar por isso, então temos que dar valor. É por isso a importância dar valor à saúde. Quanto mais estivermos aqui na Terra, mais vamos conseguir aprender, aproveitar ao máximo. Não é assim, poxa, tem mundo bem melhor, o corpo aqui é muito pesado, eu não vejo a hora de... Não podemos pensar assim, desencarnar até porque desencarnar agora não quer dizer que eu já vá para o outro mundo, tem que conquistar essa condição. Não é assim, desencarnou, foi bonzinho e pronto, já vai para o mundo regenerador. Não, isso exige trabalho, esforço, dedicação, consciência. Tem que conseguir, é uma graduação isso. Conquistar esse direito de ir para o outro mundo. E aqui no item 12 fala assim, que os mundos felizes não são orbes privilegiados, né, porque Deus não é parcial para seus filhos. A todos dá os mesmos direitos, as mesmas facilidades para chegarem a tais mundos. Todos temos direito para chegar aqui. Não existe privilégio. Né? Então, partimos do mesmo ponto, né? Como fala, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Uns conseguem pegar um caminho mais rápido, outros que ficam persistindo tomam um caminho mais longo. Certo? E aí o que acontece? Todos são acessíveis às mais altas categorias. Apenas lhe cumpre conquistá-los pelo seu trabalho.
alcançá-los mais depressa ou permanecer inativo por séculos e séculos no lodaçal da humanidade. Esse lodaçal da humanidade, falando na humanidade, quer dizer, aqui ele já está usando o termo, né, para explicar de ficar persistindo no mundo mais denso. No mundo de provas e expiações, aqui em 23, fala assim, que a superioridade da inteligência em grande número dos habitantes já indica que a Terra não é um mundo primitivo. Ela já foi primitiva. Na pré-história, quando estava ainda formatando os humanoides, aqueles estágios iniciais. Hoje já temos muitos, já durante o decorrer da história da humanidade, houve muitos espíritos que demonstraram grande capacidade. Então a Terra já não é mais um mundo primitivo. Né? Ali já é um indicativo de que somos, e hoje pela tecnologia bem clara que estamos aqui, já indica que somos, né, um mundo, felizmente, né, bem longe de ser primitivo. Mas ainda há primitivismo. Existem espíritos ainda aqui, né, os ditos aborígenes lá, e os nossos indígenas talvez. Hoje também já estamos se atualizando, muitos indígenas estão, faculdades estão já na sociedade, mas existem ainda povos nas áreas remotas primitivos. Mas são o quê? Transições. Então, às vezes eles estão lá, se não conseguem ter um contato direto, mas eles estão numa atmosfera em que já existe um mundo de tecnologia. Quem sabe, né, eles têm acesso, já começam os primeiros passos, para ajudar a sair daquela primitividade. Né? Então tudo assim, não é uma coisa absoluta, né? Só primitivo, só prova de expressão. Então existe, começa ali também a haver uma mistura de categorias assim, de espíritos para poder te ajudar na evolução. Lógico, né? Não vamos botar aqui um espírito extremamente primitivo hoje, porque vai ficar, para nós já vamos vê-lo como, né, um quase como normal. Não é assim também. Mas povos ditos mais primitivos, que eu digo assim, que estão longe de tecnologia, mas que têm inteligência, quantos índios se superam e hoje conseguiram entrar na sociedade? Então isso é um auxílio para essa humanidade ali, esse tipo de irmãos. E assim, os espíritos em expiação, aqui fala no Evangelho que eles são exóticos na Terra, quer dizer assim, são espíritos que certamente vieram de outros mundos, né? Foram excluídos devido lá, eles foram degradados pela persistência do mal e vieram para cá. Ficaram degradados por um tempo. Muitos já voltaram. Tem hoje relatos, né, na literatura de espíritos, até capelinos, que ainda estão aqui na Terra, porque persistem em errar, persistem no mal, acham que não estão fazendo mal, mas não despertaram para ir para a sua natureza, não se perceberam. Tem até uma saudade lá da casa, mas não perceberam, preferem ficar aqui. A Terra oferece um tipo de mundo expiatório, né? E tem o caráter de servir lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Muitos de nós somos rebeldes. Estamos aqui porque estamos buscando, mas ainda muitos de nós, né, não estou rotulando todo mundo, mas muitos somos ainda, estamos fugindo, estamos não querendo encarar de frente talvez a evolução, ou não estamos ouvindo. O próprio Cristo veio e trouxe uma mensagem libertadora. Né? E cabe a nós aceitar, internalizar esse grande código de ética, por exemplo, que são o Sermão da Montanha lá. Né? Internalizar. Está lá, temos que seguir. Ignorar esses ensinamentos é um ato de rebeldia. Né? Então, por isso que temos que despertar. Esse é o esforço que devemos fazer. Nesse mundo já mais regenerador, como fala aqui, a alma ela encontra a calma e o repouso para acabar por depurar-se. Então, aqui ele já tem uma trégua, mas ainda existe o mal lá, porque pode, muitos assim, espíritos com a lembrança daqui, ainda levar algum mal para lá. É uma transição. Mas aqui já está, digamos assim, mais pacífico, há mais trégua, mais momento que pode. É que nem quando a gente vai, nós
estamos numa cidade muito turbulenta e vamos para uma cidade no interior, no campo, até na praia, a gente tem uma trégua daquele turbilhão daquela cidade. Podemos pensar melhor, meditar melhor. Não é assim que fazemos? Então aqui seria como se fosse um local bem mais tranquilo, para poder pensar, trabalhar a mente, refletir, para caminhar para esses mundos felizes. Nesses mundos regeneradores, não existe a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade, palavras do Evangelho. Nós temos a aurora da felicidade. O homem ainda é de carne e sujeito a vicissitudes. Certo? Sujeito a vicissitudes de que só quando liberta que vai ficar completamente desmaterializado, porque para o outro mundo não é mais evoluído. Ainda tem que suportar provas, mas sem as angústias da expiação. Passa por provas para realmente ver se conquistou ou vai suportar aqui essa nova situação, mas sem precisar expiar. E muita expiação é reflexo das nossas atitudes, consequência. Prova, você já quer, pede uma prova, uma situação que o espírito já escolhe, quando ele tem mais consciência, que ele realmente quer comprovar que ele já superou determinada tendência ou dificuldade. E a expiação não, a expiação ela vem como reflexo já, né, da lei de causa e efeito. Reflexo, você acaba expiando uma situação, uma doença, ou sei lá, uma condição precária, em virtude dos seus atos do passado. Então aqui já não tem essa dor da expiação que passa. Aqui, menos absorvido pelas coisas materiais, o homem já consegue divisar mais o futuro, ter uma visão melhor do futuro. Aqui, para cá, a gente não enxerga, a gente imagina. Aqui você já consegue, digamos assim, enxergar, né? Ter uma ideia do que é um mundo feliz. Você já passou por uma escala melhor. Mas nesse mundo ainda o homem é falível, né? E o espírito do mal não há perdido completamente o seu império. Fala aqui, Santo Agostinho falou isso. Não avançar, não progredir é recuar. E se o homem não houver firmado bastante na senda do bem, pode recair nos mundos de expiação, onde então novas e mais terríveis provas o aguardam. Palavra de Santo Agostinho. Então quer dizer o quê? Se você aqui não der valor, não querer progredir, não entrar no clima deste mundo, pode ser degradado. Assim como estamos no mundo de provas e expiações, já numa escala melhor. Mas há também há subcategorias aqui, né? Mas há uma condição da Terra, por exemplo, no mundo inferior àquele que estamos hoje, que é, vamos dizer assim, a Idade Média, regredir para um mundo desse é um sofrimento danado. Imagine, você vai ter lembrança de que você já viveu num mundo melhor. Você vai ter lembrança que morou numa casa que tinha esgoto sanitário, que tinha uma água, uma pia, chuveiro, uma água quente, a comunicação era mais fácil, já pensou? E está lá, é como se degradar você para uma selva lá e te condenar numa ilha do lado. Você vai ter que se apoiar só nos recursos da natureza. Seria um degredo, né? Dá para ter uma noção ali, isso aí. Então, meus irmãos, essa é a trama da evolução. Estamos evoluindo e temos que percorrer, que a escala evolutiva, a escala dos espíritos, também no livro dos espíritos fala da categoria dos espíritos, bem como a categoria dos mundos. Então, isso está atrelado ali. O mundo, a categoria de um mundo está atrelada à categoria de espíritos que nele habitam. Já estamos aqui conversando e já falamos que aqui vamos enxergar melhor, mas nós já podemos aspirar. Estamos aqui falando que existem mundos felizes e mundos celestes. O próprio Cristo já nos alertou na época lá. Só que na época o povo tinha muito pouco conhecimento. Depois, quando Allan Kardec codificou a doutrina espírita, já era um estágio da humanidade mais intelectualizado. Tanto que foi na França, um berço intelectual, da intelectualidade, da cultura, certo? Então, hoje, com essa tecnologia, com essa possibilidade, o avanço da astronomia, por exemplo,
conseguimos já contemplar as estrelas com mais conhecimento. O contemplar as estrelas indica que olhamos para lá, vamos pegar, tem estrelas que nem existem mais, que já só está vindo a luz. Mas a gente não consegue diferenciar, mas certamente quando contemplamos as estrelas, vamos ver mundos, talvez tem mundos lá bem melhor que o nosso, que podemos aspirar a chegar. Como seria bom viver e estar no mundo que o crescimento da infância já é menos duradoura, que você tem um corpo mais saudável, que você dura mais, que tem mais tempo de aprendizado. Aqui estamos aprendendo a dar valor, né? Cada dia. Dê valor à sua vida, ao dia a dia, porque nosso corpo ainda é frágil. Que isso também nos força a desenvolver a humildade. Somos perecíveis. Como é que podemos, ainda temos orgulho de muitos se achar superiores a outras raças? Como podemos estarmos nisso aí se temos que ter essa consciência que nós duramos pouco na Terra, o corpo físico? Ele é suscetível à doença, qualquer célula que começa a desarranjar, né, vem a gerar o câncer. Então como podemos ainda isso? Isso é para abafar o orgulho, né? Porque se já fôssemos considerados, muitos se consideram imortais, assim, no sentido, não percebe a fragilidade do corpo físico. Daí quando vem a doença, ele entra em reflexão, poxa, né, essa doença pode me matar. Eu não consigo mais conviver na sociedade, né? Ele começa ali a formatar a humildade, porque vai deixar de ser soberbo, está lá doente, convalescendo. Então veja o despertar que temos que ter. Né? Esse é nosso, que devemos ter essa consciência. Se estamos nesse mundo que ainda tem o mal, que até surge o bem, e que somos sujeitos às vicissitudes, somos afetados pela gravidade, isso é o que quer dizer que nós temos que lutar para sair dessa condição. Isso é o despertar, isso é o despertar da consciência. Consciência crística, como fala, né, da natureza de Cristo, consciência cósmica, enfim, há muitas terminologias para isso. E esse é o nosso caminho. Então é um convite, né, o Evangelho nos orienta. Isso é um convite para nós lutarmos, para conquistar, levar a Terra. E se nós estamos aqui na Terra, estamos aqui reencarnados na Terra, chegar nessa categoria é mérito para nós. E claro, e daqui para cá vai ser mais fácil o transporte. Então seria isso que nós tínhamos para hoje. E assim rogamos as bênçãos do Pai aqui para que possamos cada vez mais enxergar essa linha no horizonte.